Todos nós já ouvimos falar em número π, é o irracional mais famoso da história, com o qual se representa a razão constante. Veja esse perímetro aqui desse círculo. Se eu pegar esse perímetro, agora, e dividir pelo meu diâmetro, eu tenho aproximadamente 3,14. Mas o número π, eu não posso confundir com o número φ, letra grega em homenagem ao escultor Fídia, que teria utilizado para conceber Partenon, e com o valor arredondado a 3 casas decimais, 1,618. O Partenon, essa construção assinala o apogeu da arquitetura grega, sendo o edifício mais importante da Grécia Antiga. O templo foi construído para abrigar a Partenos do escultor grego Fídias, uma estátua da deusa Atena com 12 metros de altura, coberta de marfim e ouro. Veja que essa construção, ela tem a relação entre altura e comprimento e dá uma proporção que dá a constante de φ. A parte frontal desse desenho, a distância da coluna, essa distância aqui, eu posso chamar de A, altura. E a parte frontal desse desenho eu posso chamar de B. Essa altura com a parte frontal, quando eu faço uma divisão, essa altura com essa parte frontal, quando eu faço uma razão entre a altura pela parte frontal, pela largura, isso vai ser a mesma coisa, equivalente à soma desses dois termos, dessas duas grandezas, sobre a grandeza menor. Isso vai dar exatamente o φ, que é o número de ouro, a razão áurea. Quando você faz essa divisão, se aproxima do número 1,618. O Partenon é o mais importante edifício da Grécia Antiga. É considerado um símbolo duradouro da Grécia Antiga e da democracia ateniense e da civilização ocidental. Veja esse exemplo. Veja esse traço. Se eu dividir A por B, eu tenho um valor de X. Se eu fizer agora uma linha do mesmo tamanho de A e B, formar C. Agora, se eu dividir o C por A, que é a maior linha depois de C, eu também tiver X como resultado, isso significa que essa linha A e B está cortada na razão áurea. Isso significa que X sempre será igual ou muito próximo a 1,618, que é o número que representa a proporção áurea, e também conhecida como φ. E se por acaso minha linha A virar um quadrado, vamos formar um quadrado com essa linha? Isso. E a minha linha B virar um retângulo, eu tenho um retângulo, eu posso formar agora, o A formou um quadrado e o B um retângulo. Junto aqui eu posso fazer um retângulo C, que é também chamado retângulo de ouro. O número φ, apesar de não ser tão conhecido, tem um significado muito mais interessante. Durante anos, o homem procurou a beleza perfeita, a proporção ideal. Os gregos criaram, então, o retângulo de ouro. Com o retângulo de ouro, também fizeram a máscara de φ. A máscara, ele foi baseado no triângulo de ouro, tendo a relação do lado maior pelo lado menor, de 1,618 a proporção áurea. A máscara é feita e projetada em cima do rosto, de modo que seja possível analisar o que é necessário mudar para deixar o rosto perfeito. E algumas dicas, se tem a largura da face, precisa ser igual a 4 vezes a largura do nariz, e outras medições. Vamos analisar uma questão que caiu no Enem. Estudos revelam que, independentemente da etnia, idade e condição social, as pessoas têm padrões estéticos comuns de beleza facial e que as faces consideradas bonitas apresentam-se em proporção áurea. A proporção áurea é constante, 1,618. Uma agência de modelos reconhece a informação citada e utiliza como critério de beleza facial de suas contratadas. Para entrevistar uma nova candidata, a modelo
A referida agência pede uma fotografia do rosto no ato da inscrição e, com ela, determina as medidas mostradas na figura. Analisando a fotografia de 5 candidatas para a seleção de uma única garota, foram constatadas essas medidas. Então, ele colocou aqui o M1 dividido por M3, ó. Aqui, a distância dos olhos pela distância da boca e a distância da boca pela distância do nariz. A candidata 1 tem, na distância dos olhos, tem 11 centímetros, e a gente vai a distância da boca, 5,5. Aí você vai dividir, e depois você divide a distância da boca, a medida da boca, pela medida da distância do nariz. Então, a gente vai ver cada medição da candidata 1 até a 5, para a gente analisar. Candidata 1 tem, ó, 11,7, 11 dividido por 7 dá 1,57, se aproximou de 1,6. E aí a outra razão teve 1,2. Vamos para a candidata 2. Uma questão que a gente pode perceber, na hora de dividir números inteiros por números decimais, basta a gente multiplicar por 10, ó. 7 por 10 dá 70, e aqui basta deslocar a vírgula também. Dividir por 10 dá 55. Se deslocar a vírgula, também dá. E a gente acha a nossa divisão. A candidata 2, né, a gente colocou o que está se pedindo lá na questão, de 1,7 ultrapassou a 1,6, e o outro, a outra razão, deu 1,4. Vamos para a candidata 3. Ficou 1,7, 1,8 ultrapassou. A 4 dá 1,5 para 1,6, se aproximou do padrão de beleza que se quer. E a candidata 5 deu 1,6 para 1,6. Essa candidata 5 é a escolhida porque está dentro do padrão, né, de beleza que se pede. E aí, gente, uma questão aqui, 10,5 dividido por 6,5, ó. Basta a gente deslocar a vírgula. Eu desloco a vírgula, fica 105, eu vou deslocar a vírgula e eu faço a divisão normal. A candidata selecionada pela agência de modelos, segundo os critérios da proporção áurea, foi a candidata 5. Teve o padrão 1,6 com 1,6. Esse número recebe diversos nomes. Proporção áurea, número de ouro, número áureo, razão áurea, proporção de ouro, seção áurea, razão de ouro, divina proporção, divina seção, proporção em extrema razão, divisão de extrema razão, áurea excelência, razão de fídia, média e extrema razão. Percebeu ao longo do tempo que vários objetos na natureza se observa a razão áurea. Por exemplo, a Mona Lisa, né, se desenharmos um retângulo em torno do seu rosto da personagem, a altura dividida pela largura dará aproximadamente 1,6, o número de ouro, na sequência de Fibonacci. Uma pesquisa feita no século XIX mostra uma maior preferência pelo retângulo de ouro, como o melhor formato para o retângulo. O matemático chamado Leonardo Fibonacci criou uma série em que cada número obtido, através da soma de 2 termos anteriores, essa soma de números é chamada de série de Fibonacci. O triângulo de Pascal também se relaciona com a sequência de Fibonacci. Veja, o triângulo de Pascal. Ele tem aqui, ó, veja como ele faz a sequência desse triângulo, no 3, 3, juntando aqui dá 4, 6, 4, e assim vai. O que é que ele se fez aqui? Por que esse triângulo de Pascal? Ele se relaciona com a sequência de Fibonacci. Se eu pegar aqui, ó, eu encontro esse triângulo, número 1, a sequência de Fibonacci. Veja que Fibonacci criou uma série que cada número obtido através da soma de 2
termos anteriores, essa soma de números é chamada de série de Fibonacci. Veja essa questão da sequência de Fibonacci. A partir da lei de formação da sequência 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, infinito, calcule o valor mais próximo do quociente entre o 11º e o 10º termo. Meu A9 eu vou procurar, então eu vou pegar meu A8 e vou somar, esse é menos não, que eu vou somar com o meu A7. Vamos lá. Quem é meu A8? 21. Vou somar, quem é meu A7? 13. Vai dar o quê? 34. Então, eu achei meu A9. Ele quer o 11º. Vamos lá. Então, eu tenho meu A1, A2, A3, 4, ó. Achei meu A9, agora eu vou achar meu A10, meu A11. Eu vou fazer o quê? Quem é meu A10? Eu vou somar o A9 com meu A8. Quem é meu A10? 34 mais 21. Vou passar o 34 mais 21. E achei meu A10, 55. O que é que eu vou fazer agora? Vou achar meu A11. Quem é meu A11? Eu vou pegar o A10 e vou somar com o meu A9. Que eu achei meu 55 mais o 34, que dá 89. O que é que eu vou fazer? Vou fazer agora uma divisão. Vou dividir 89 dividido por 55. Se você fazer a divisão certinho, você descobre que você achou o número de ouro. Né? Então, a resposta correta vai ser a letra C. Agora é a sua vez. Vamos traçar um retângulo áureo. Desenhe um quadrado perfeito. Agora, faça uma linha bem fraquinha no meio. Depois, faça uma linha contínua. Coloque um ponto. Esse ponto aqui, você coloca a ponta seca do compasso. E nesse outro ponto, você vai fazer uma curva assim, como mostra esse desenho. Depois você vai fazer um retângulo. Você acabou de fazer um retângulo áureo. Esse retângulo é em proporção áurea. Agora você vai multiplicar esse retângulo em 2. Una os dois. Coloque a ponta seca do compasso nesse pontinho. E nesse outro ponto, você faz uma curva. Tente repetir isso da mesma forma do outro lado. Você acabou de encontrar, né? Você vai traçar agora um triângulo. E vai completar nesses pontos que tem, formando uma estrela. Aqui você acaba de encontrar o ponto médio da pirâmide. Agora você vai fazer 4 partes desse triângulo, e você vai construir uma pirâmide com essa base que você formou. Você vai construir uma pirâmide. Você pode usar papelão ou qualquer outro material que você queira. Vários objetos visuais há uma razão que define a beleza e a harmonia. O número de ouro, ele esconde uma mágica por detrás do belo. Vamos ver alguns exemplos. Percebeu que o número de ouro
tem sua porção mágica. Por isso que Galileu e Galilei diz: a matemática é o alfabeto no qual Deus escreveu o universo.